Endrick é especial, mas precisa de tempo. Ele terá suas oportunidades quando estiver pronto. Esta é a frase que Carlo Ancelotti repete há meses, enquanto a promessa brasileira continua esquecida no banco. Mas quanto tempo é necessário para um jogador que já provava o seu valor contra profissionais aos 16 anos de idade? As palavras de Ancelotti escondem uma verdade incômoda que vamos revelar hoje. Endrick está preso em um sistema que não foi feito para ele. Um sistema que valoriza mais a hierarquia e os nomes estabelecidos do que o talento puro. E a cada dia que passa nesse ciclo vicioso, mais ele se afasta do jogador extraordinário que poderia se tornar. O menino que marcou 165 gols em apenas 169 jogos nas categorias de base do Palmeiras, agora assiste aos jogos do Real Madrid na beirada do campo. Um talento que iluminou a Copa São Paulo e fez os maiores clubes do mundo disputarem a sua assinatura. Mas a história que começou como um conto de fadas parece estar se transformando em uma lição amarga sobre como grandes promessas podem se perder no caminho para a glória. O começo da história de Endrick é quase como um roteiro de filme. Nascido em 21 de julho de 2006 em Taguatinga, no Distrito Federal, sua família enfrentou dificuldades que poucos conseguiriam superar. Quando tinha apenas 11 anos de idade, seu pai Douglas decidiu tentar a carreira como jogador profissional em pequenos clubes de Brasília, deixando a família para trás. A vida do jovem Endrick virou de cabeça para baixo, como nos primeiros atos de um drama cinematográfico. Com a mãe desempregada, ele e seus irmãos, 2 meninas e um menino, foram para um orfanato em São Paulo. Um garoto de 11 anos de idade, com o sonho do futebol, morando em um abrigo enquanto seu pai buscava uma chance longe dali. Quando Douglas voltou 6 meses depois, a batalha pela sobrevivência continuou. Os pais trabalhavam num café numa estação de metrô, acordando antes do sol nascer e voltando quando já era de noite. Sacrifício diário pelo filho, que demonstrava um talento extraordinário com a bola nos pés. A reviravolta aconteceu quando o pai conseguiu um emprego como faxineiro no Palmeiras, o clube onde Endrick poderia desenvolver o seu potencial. Como em todo bom filme de superação, o pai limpava as instalações enquanto sonhava ver o filho brilhando naqueles mesmos campos que ele cuidava com tanto carinho. Janeiro de 2022 marcou o primeiro grande ato da carreira do Endrick. Aos 15 anos, na Copinha de São Paulo de Futebol Júnior, torneio tradicionalmente disputado por atletas até 20 anos de idade, ele conquistou seu público. 8 gols em 7 partidas, levando o Palmeiras ao primeiro título da história da competição. Um desses gols, uma bicicleta impressionante, viralizou nas redes sociais e chamou a atenção da FIFA, que compartilhou o lance nos seus canais oficiais. Não era apenas um gol bonito, era uma puta de uma assinatura de um atleta que já dominava um torneio onde enfrentava adversários até 5 anos mais velhos. Endrick foi eleito o melhor jogador do torneio, como se o futebol brasileiro testemunhasse algo que já não via há muito tempo. Em 6 de outubro de 22, a história ganhou novos capítulos. Aos 16 anos de idade, 2 meses e 16 dias, ele estreou profissionalmente pelo Palmeiras, tornando-se o jogador mais jovem da história do clube. A expectativa era enorme, mas o garoto que cresceu entre dificuldades mostrou a sua força. Menos de 3 semanas depois, em 25 de outubro, Endrick marcou seus primeiros 2 gols na vitória por 3-1 sobre o Atlético Paranaense, entrando para a história como o segundo mais jovem a marcar no Campeonato Brasileiro. Só o Ronaldo Fenômeno tinha conseguido tal feito com menos idade, uma comparação que não parecia tão exagerada naquele momento. O momento decisivo vem em 2 de novembro de 22, quando marcou seu 3º gol como profissional na partida que garantiu o título brasileiro ao Palmeiras. Nas dificuldades do orfanato ao topo do futebol nacional, com apenas algumas semanas como profissional, ele já carregava um troféu muito importante. Em 2023, a sua evolução continuou impressionante. Com 11 gols no Brasileirão, ficou atrás só do Ronaldo na lista dos maiores artilheiros sub-18 em uma única edição do campeonato. Cada estatística confirmava: o Brasil testemunhava o surgimento de um talento extraordinário nascido das adversidades. O impacto foi tão significativo que os primeiros clubes europeus iniciaram uma verdadeira guerra pela sua contratação. Um atacante capaz de fazer a diferença profissionalmente aos 16 anos de idade, com números comparáveis apenas aos de Ronaldo, representava um investimento valioso para qualquer gigante do futebol mundial. Com o mundo aos seus pés e clubes como Barcelona, PSG e Chelsea querendo a sua contratação, Endrick escolheu seguir o sonho de criança. Os conselhos de Vini Júnior e Rodrigo soaram mais alto que os sinais de alerta sobre a chegada de Mbappé e a competição brutal que encontraria, uma decisão tomada aos 16 anos de idade que colocaria em risco os anos mais importantes da sua evolução.
Em 15 de dezembro de 22, uma notícia sacudiu o mercado do futebol mundial. O Real Madrid estava disposto a pagar uma quantia astronômica por um adolescente brasileiro, 72 milhões de euros por um garoto que mal tinha começado sua carreira profissional. O gigante espanhol apostava todas as suas fichas no Endrick. A guerra pelos direitos federativos do atacante foi intensa. Barcelona, PSG e Chelsea fizeram propostas milionárias, mas nada disso pesou tanto quanto a conexão emocional com o Real Madrid. Era como apostar todas as fichas num único número da roleta, um movimento arriscado que poderia definir toda a sua carreira. Desde pequeno, Endrick admirava Cristiano Ronaldo, e agora havia Vinícius Júnior e Rodrigo brilhando no Santiago Bernabéu. Nos bastidores, o acordo final superou as expectativas. 35 milhões de euros fixos, 12 milhões em impostos, chegando a 72 milhões com bônus. O contrato incluía gatilhos específicos beneficiando o Palmeiras, 35 mil euros por gol marcado e 75 mil por cada partida como jogador titular, jogando pelo menos 45 minutos. Cláusulas que revelavam o tamanho da aposta. Eu sempre amei o Real Madrid. Estou super feliz e espero estar aqui a minha vida inteira, declarou Endrick após o anúncio. Palavras carregadas de emoção, mas que escondiam um longo caminho pela frente. O jovem precisaria esperar 18 meses até completar 18 anos para a transferência ser concretizada. Durante esse período de transição, seu desenvolvimento enfrentou um obstáculo inesperado, a condição de um jogador vendido. Ele deixou de ser apenas mais um jovem em formação para se tornar um investimento multimilionário que precisava ser preservado. O que Endrick deveria ter questionado era por que tanta pressa? O Real Madrid raramente aposta em talentos tão jovens sem experiência europeia. A pressão no clube é implacável, com tempo de adaptação quase inexistente. Vinícius Júnior e Rodrigo influenciaram sua escolha, mas eles tiveram processos de adaptação mais graduais, enquanto o Endrick saltaria diretamente para o time principal. Outro fator ignorado nas negociações foi a iminente chegada de Mbappé. O clube não escondia sua obsessão pelo francês, cuja contratação significaria competição ainda mais feroz por minutos em campo. Como um jovem de 18 anos, sem experiência europeia, conseguiria espaço em um ataque estrelado prestes a receber uma das maiores estrelas do futebol? O caso do Vitor Roque já demonstrava os perigos desse movimento precoce. Contratado pelo Barcelona, o atacante encontrou dificuldades para se adaptar e viu a sua evolução estacionar pela falta de minutos. A comparação era muito inevitável e servia como alerta do que poderia acontecer com o Endrick. Apesar dessas red flags, o fascínio pelo Real Madrid prevaleceu. O sonho de seguir os passos de Cristiano Ronaldo e se juntar a outros brasileiros no clube ofuscou os riscos evidentes. Era a escolha entre o sonho infantil e a decisão racional para sua carreira. E sabemos qual venceu. A responsabilidade de uma decisão desse porte, tomada aos 16 anos de idade, é questionável. Quantos adolescentes têm maturidade para avaliar todas as implicações de uma transferência internacional que afetará os anos mais cruciais do seu desenvolvimento? Só que o tempo vai mostrar se o caminho escolhido foi realmente o ideal. O tempo não demorou para responder. Apenas 250 minutos em campo, menos tempo do que uma partida e meia completa ao longo de uma temporada inteira. Mas como que a promessa mais cara do futebol brasileiro, que quebrava recordes e era chamado de fenômeno, passou de protagonista a coadjuvante invisível no Real Madrid? É como um astro confinado a um canto escuro do palco, esperando a sua deixa que nunca chega. Para colocar em perspectiva, jogadores titulares acumulam essa minutagem em menos de 3 partidas. Um talento que deveria brilhar passa a temporada quase toda observando o espetáculo de longe, enquanto a sua evolução fica estagnada nos anos mais cruciais da sua formação. Tudo começou como um conto de fadas. Na sua estreia contra o Real Valladolid em 25 de agosto de 2024, Endrick precisou de apenas 10 minutos para marcar seu primeiro gol com a camisa merengue. Aquela finalização transformou ele no estrangeiro mais jovem a balançar as redes pelo Real Madrid, pela história da La Liga. Com apenas 18 anos e 35 dias, a torcida aplaudia, a imprensa celebrava e parecia que o investimento milionário começava a se pagar. Mas a lua de mel durou pouco. O que parecia ser o começo de uma trajetória brilhante rapidamente se transformou numa experiência muito frustrante. As oportunidades rarearam e a confiança do técnico italiano parecia evaporar. Entre os 17 jogos disputados pelo clube na temporada, em 13 deles Endrick entrou por menos de 15 minutos, tempo insuficiente para qualquer atacante demonstrar o seu potencial.
O ponto de virada com Ancelotti aconteceu em 2 de outubro de 24, na Champions League contra o Lille. Durante os 57 minutos que esteve em campo como titular, o brasileiro teve uma atuação discreta e acabou substituído. Uma finalização considerada egoísta, quando tinha companheiros em melhores condições, selou seu destino no banco. Apesar do tempo mínimo, Endrick mantém eficiência impressionante, um gol a cada 79 minutos, colocando ele entre os atacantes mais eficientes do elenco. Um paradoxo que torna sua situação ainda mais incompreensível. Carlo Ancelotti tenta amenizar a situação com declarações diplomáticas. Ele se saiu bem, teve uma oportunidade muito clara. Faltou a finalização, mas ele é jovem e tem qualidade para estar conosco. Palavras que soam com consolo, mas escondem a realidade de um técnico que, pressionado por resultados, aposta já em nomes estabelecidos. O ciclo é devastador. 100 minutos não tem ritmo, sem ritmo desaparece a confiança, sem confiança as raras oportunidades são desperdiçadas e assim recebe ainda menos chances. Uma espiral que compromete não apenas esse presente, mas toda a sua trajetória futura. Psicologicamente, o impacto é profundo. De protagonista no Brasil, Endrick agora lida com a invisibilidade. Fontes próximas revelam que ele também tem se blindado usando o botão bloquear nas redes sociais, preservando a sua saúde mental durante a fase mais desafiadora da sua carreira. A disparidade é gritante comparada ao tratamento que ele tinha no Palmeiras. Lá, cada minuto era celebrado e a sua ausência causava questionamentos. No Real Madrid são raros os debates sobre a sua ausência, apenas mais um na fila de espera e um vestiário cheio de estrelas. O caso de Vini Júnior serve como contraste. Ele enfrentou dificuldades iniciais, mas teve a oportunidade no Castilla, antes de receber minutos progressivamente. Endrick foi jogado diretamente na pressão do time principal, sem a transição gradual que poderia ter sido fundamental para ele. Mas o que Endrick não esperava era que a pior dúvida ainda estava por vir. Essa incrível eficiência de um gol a cada 79 minutos expõe o maior paradoxo do Real Madrid atual. Ancelotti reconhece publicamente o potencial extraordinário do Endrick, mas prefere deixar ele esfriando no banco, enquanto os jogadores estabelecidos entram em campo mesmo sem render. Afinal, o que realmente impede o italiano de dar mais chances ao jogador estaticamente mais letal do seu elenco? Carlo Ancelotti é um personagem fascinante do futebol mundial. Com seu estilo calmo e diplomático, conquistou títulos importantes em todos os grandes campeonatos europeus. Mas por trás dessa imagem de técnico equilibrado, existe uma contradição fundamental que afeta diretamente Endrick: sua relação complexa com jovens talentos. Ancelotti afirma não ter preconceito com jovens, mencionando que já deu oportunidades a jogadores de 17 ou 18 anos quando os considerava prontos. Contudo, as suas ações desmentem as suas palavras, especialmente com Endrick. É como um jardineiro que elogia constantemente a beleza de uma flor rara, mas mantém-a trancada em uma estufa, longe de todo mundo, para ninguém ver. O técnico justifica essa abordagem enfatizando a necessidade de paciência com jovens, pois precisam aprender coisas certas. Este discurso revela um padrão. Ancelotti prioriza resultados imediatos em detrimento do desenvolvimento a longo prazo dos talentos mais jovens. O caso de Martin Odegaard ilustra perfeitamente esse problema. O norueguês chegou ao Real Madrid como uma das maiores promessas do futebol mundial, mas nunca teve oportunidade suficiente sobre Ancelotti, mesmo com tantas transferências. Ele foi para o Arsenal, onde rapidamente se tornou capitão e um dos melhores meias da Premier League, um talento que floresceu longe do teimosismo tático do técnico italiano. A situação de Endrick se complica ainda mais pela hierarquia rígida do vestiário. Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo estão consolidados no ataque, criando uma barreira quase intransponível. Ancelotti parece refém dessa estrutura, mesmo quando os titulares oscilam ou quando o time precisa de uma fagulha diferente. O contraste com a adaptação de Vinícius Júnior é gritante. Enquanto Vini teve a oportunidade de se desenvolver gradualmente através do Castilla, Endrick foi jogado diretamente no time principal, sem essa etapa intermediária crucial. Essa diferença no processo de integração explica parcialmente porque Vini superou dificuldades iniciais, enquanto Endrick luta por espaço. O episódio do pênalti durante um jogo da Champions League contra o Atlético de Madrid nas últimas semanas ilustra as dúvidas de Ancelotti. O técnico revelou inicialmente que considerou Endrick para a cobrança, mas mudou de ideia ao perceber seu nervosismo. Vi a cara do Endrick e decidimos que era melhor o Rudiger cobrar. Essa declaração pública expôs a insegurança de um jovem atleta e demonstrou a falta de confiança do treinador em um momento crucial para o crescimento do jogador.
Ancelotti não poupa elogios a Endrick nos treinos, reconhecendo seu grande potencial e afirmando que quando ele joga, mostra todas as suas qualidades. Mas essas palavras raramente se traduzem em minutos em campo, criando uma dissonância entre o discurso e a prática que certamente afeta o psicológico do jovem. A justificativa para a falta de oportunidades soa cada vez mais como uma desculpa. Ele não jogou porque Mbappé estava sendo muito perigoso e os outros também estavam indo bem. Mas quando o próximo jogo chega, Endrick continua relegado ao banco, preso em um ciclo de promessas não cumpridas. Os números não mentem, a eficiência do Endrick quando ele está em campo é impressionante. Para um jogador que mantém uma média tão extraordinária, mesmo com participações fragmentadas e sem ritmo de jogo, é difícil entender o porquê Ancelotti não busca incorporá-lo mais regularmente ao esquema tático do Real Madrid. Mas agora vamos fazer um exercício interessante. Os números impressionantes que Endrick tem levantam uma pergunta incômoda. E se ele estivesse jogando em outro clube hoje? Existem times pela Europa onde jovens jogadores recebem minutos e se transformam em protagonistas em tempos recorde. A história do futebol está repleta de carreiras brilhantes que começaram longe dos holofotes dos gigantes europeus. A fase entre os 18 e 21 anos representa um período crucial no desenvolvimento de qualquer atacante. E nesse momento que os fundamentos técnicos se consolidam, a leitura tática amadurece e a confiança se estabelece. Para um jovem como o Endrick, cada minuto perdido no banco representa uma oportunidade desperdiçada de crescimento que pode nunca mais ser recuperada. E como eu disse, o caso do Vitor Roque serve como uma red flag que Endrick parece estar ignorando. Contratado pelo Barcelona com grandes expectativas, Vitor acabou limitado a apenas 353 minutos distribuídos em 16 partidas. Resultado: meros 2 gols e uma carreira que já precisou ser redirecionada através de um empréstimo para o Real Betis e atualmente no Palmeiras. O padrão se repete: talento brasileiro promissor comprado por gigante europeu apenas para ser subutilizado. Clubes como o Ajax e Benfica construíram suas reputações transformando jovens em estrelas mundiais. Esses clubes entendem que o desenvolvimento depende diretamente da experiência real de jogo, não de participações esporádicas nos acréscimos. Imagine Endrick no Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ou no Leipzig com a sua filosofia voltada para o desenvolvimento de jovens. E que tal no Mônaco, berço do Mbappé, onde o ambiente combina visibilidade e responsabilidade progressiva? Em qualquer um desses clubes, Endrick provavelmente já seria titular, acumulando experiência valiosa enquanto se desenvolve. E a Série A italiana, hein? O futebol italiano, com a sua ênfase tática e técnica, proporcionaria a Endrick um refinamento que dificilmente conseguirá absorver do banco do Real Madrid. O que torna essa situação mais frustrante é a eficiência que Endrick já demonstrou nos poucos minutos recebidos. Um atacante com capacidade de finalização deveria estar em campo regularmente, contribuindo como protagonista em uma equipe que apostasse nele como pilar do projeto. Haaland entendeu esse jogo. O norueguês não saltou direto para um gigante. Ele começou no Salzburg, brilhou, ganhou força e só então foi para o Borussia Dortmund. No clube, quantos gols o Endrick já teria marcado se tivesse vestido outra camisa hoje? Quantas manchetes estamparia se jogasse 90 minutos semanalmente em uma liga de primeira linha? Essa é uma lição urgente para jovens promessas. O caminho mais eficiente para o topo raramente passa por aceitar imediatamente proposta dos clubes maiores. O desenvolvimento sustentável exige passos intermediários. Clubes que ofereçam minutos regulares e a chance de cometer erros sem a pressão esmagadora de um Santiago Bernabéu lotado. A verdade é que o prestígio de vestir a camisa do Real Madrid aos 18 anos parece irresistível, mas as consequências são severas. Para cada Vini Júnior que eventualmente se firma, existem dezenas de Reinier que veem suas carreiras estagnarem nos bancos dos gigantes europeus. Porém, por mais que as chances de Endrick estão sendo desperdiçadas, ainda existe uma forma de se tornar um grande jogador. O relógio está correndo contra o Endrick, e a temporada atual pode ser o ponto de não retorno da sua jornada. Enquanto o Ancelotti insiste em dizer que Endrick fica aqui, clubes como West Ham e Marseille já batem na porta oferecendo o que pode ser sua única salvação: minutos em campo. A pergunta que muitos fazem não é mais se ele deve sair do Real Madrid, mas quando será tarde demais para recuperar o tempo perdido. Os rumores de empréstimo crescem a cada semana. O West Ham e Marseille demonstram interesse concreto, mas o Real Madrid mantém controle total da situação.
Ancelotti segue firme nas suas declarações à imprensa. Endrick fica aqui, eles podem precisar de mais minutos, mas não tenho preconceitos contra ninguém. Palavras diplomáticas que contrastam drasticamente com a realidade em campo, onde o jovem brasileiro permanece esquecido no banco, observando o tempo escoar como a areia e uma ampulheta virada contra ele. O preço dessa ausência já cobra o seu tributo mais caro. Endrick foi cortado da seleção brasileira para os últimos jogos das eliminatórias. Dorival Júnior foi bem claro. Jogadores sem minutos regulares em seus clubes não têm lugar na seleção, independente do talento que carregam. Com a Copa de 2026 no horizonte, cada convocação perdida é uma chama que se apaga na sua chance de participar do torneio que poderia definir a sua carreira. Para um atacante em formação, o período entre 18 e 21 anos é decisivo. É quando fundamentos técnicos se solidificam, a leitura do jogo se aprimora e a confiança se estabelece. Cada temporada no banco representa um retrocesso profundo no desenvolvimento, com um incêndio consumindo rapidamente anos de preparação que talvez nunca sejam recuperados completamente. O futebol brasileiro carrega cicatrizes de talentos desperdiçados. Alexandre Pato, brilhante aos 18 anos no Milan e considerado futuro do futebol mundial, viu sua trajetória desmoronar por lesões e decisões equivocadas. Paulo Henrique Ganso, outrora comparado ao Neymar, jamais alcançou seu potencial após transferências mal sucedidas. O pavio da carreira do Endrick encurta cada jogo sem entrar em campo, lembrando dolorosamente esses casos que nunca se recuperaram completamente. As alternativas do atacante são claras: permanecer no Real Madrid arriscando mais tempo de desenvolvimento perdido, aceitar o empréstimo para um clube que ofereça protagonismo ou aguardar uma mudança improvável na filosofia de Ancelotti. O histórico do treinador italiano com jovens talentos torna a terceira opção praticamente uma ilusão. O meio do ano trará uma nova janela de transferências, e as decisões tomadas nesse período podem redefinir completamente o futuro de Endrick. O empréstimo para o Marseille ou West Ham ofereceria a chance de atuar regularmente em ligas competitivas, mantendo ele no radar da seleção e permitindo seu desenvolvimento natural. O tempo não espera por ninguém, e no caso do Endrick, cada minuto sem jogar é uma oportunidade que se evapora. Nos bastidores, seus representantes já iniciaram movimentações sérias considerando o empréstimo para a próxima temporada. Eles compreendem que, apesar do seu sonho madridista, o momento exige pragmatismo absoluto. A Copa do Mundo de 26 se aproxima inexoravelmente, e para figurar entre os convocados, Endrick precisa acumular minutos oficiais. Algo que evidentemente não ocorre no Santiago Bernabéu, onde o relógio continua correndo, implacável, contra suas ambições. O caminho dos jovens brasileiros na Europa raramente é linear. Enquanto debatemos o que Endrick poderia ter feito diferente, precisamos reconhecer que muitos talentos enfrentaram desafios semelhantes e floresceram depois. A experiência de outros brasileiros mostra que o empréstimo poderia ser uma solução inteligente. O verdadeiro desenvolvimento de Endrick exige minutos em campo. Seu futuro brilhante depende de jogo regular nestes anos formativos insubstituíveis, e não deve se preocupar, porque o Real Madrid vai estar lá quando ele estiver pronto. O Brasil aguarda seu próximo grande atacante, mas precisamos ter paciência. Coragem de priorizar o desenvolvimento acima do prestígio imediato definirá completamente a sua trajetória. E aí, o que você acha de tudo isso? Você acha que o empréstimo realmente seria o melhor para o Endrick ou não? Comenta aí e vamos discutir.